costuma fazer bem. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos e vai ao íntimo dos corações. Hebreus 4:12. Caríssimos e amados irmãos, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para este domingo, 16 de outubro de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra de Deus hoje, esta parábola que Jesus fez desse juiz, desta cidade que era um juiz incrédulo, que não respeitava homem algum e o que era pior, não temia a Deus. Mas, segundo a parábola, na mesma cidade havia uma viúva que vinha constantemente pedir ao juiz que fizesse justiça contra os adversários que oprimiam a viúva. Foram muitas vezes. Por fim, lá um certo dia, o juiz pensou: eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, não respeito ninguém. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer justiça para esta viúva para deixar de me importunar, porque, na verdade, ele, por ser juiz, e nessas condições, não temendo a Deus, não respeitando homem algum, ele se sentia incomodado com a insistência daquela viúva, pedindo que ele fizesse justiça contra seus adversários. Aí ele acabou por atender aquela viúva. Então, meus amados irmãos, a parábola de hoje nos diz sobre a questão de nós rezar. Porque muitas e muitas vezes nós rezamos tentando, buscando o objetivo de conseguir uma graça, por uma enfermidade, algum problema familiar, problema financeiro. É uma infinidade de coisas que nos cercam, que nos odeiam, e a gente faz aquelas orações. Então, a palavra de Deus hoje nos ensina que nós devemos ser persistentes, que nós devemos orar sempre, 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 sempre. Nunca desistir. Devemos ter consciência disso, que o nosso Mestre Jesus, como a parábola acabou de falar, ele é bom. Ele ama todos os seus filhos
Ele não vai fazer justiça conosco? Vai. É claro que nós precisamos ter paciência, porque a justiça de Deus é no tempo dele e não no nosso tempo. Aí está o problema. Muitas vezes nós fazemos 2 ou 3 orações e já queremos alcançar a graça. E não é assim. A graça ela vem no momento oportuno e no tempo certo, porque é pela vontade de Deus e não pela nossa. E aí termina o Evangelho dizendo que quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará pessoas com fé e rezando aqui na terra verdadeiramente, insistente, a exemplo daquela viúva? Então, meus amados irmãos, se aquele juiz que era injusto, ele acabou por fazer justiça, imaginam o nosso Pai, imaginam o nosso Criador que nos criou a sua imagem e semelhança e nos ama com um amor incondicional e sua misericórdia infinita. Um bom domingo para todos, que a bênção dele desça e permaneça sobre todos nós, Deus Pai Todo-Poderoso, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,